Então a lógica básica de função é essa, não tem muita... Eu tenho o valor que eu vou retornar e eu tenho os parâmetros de entrada. A lógica básica de função é essa. Uma coisa que a gente pode começar a mudar, que não é mais nessa lógica básica, agora a gente tem uma discussão relevante que é sobre os tipos de parâmetros. A gente viu que esses parâmetros são sempre cópias. Só que isso tem um problema, ser sempre cópia, porque às vezes eu quero que não seja cópia. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função que recebe... Aqui eu tenho um x e essa função chama times2 e ela não retorna nada. Parece estranho, né? Quer dizer, eu fiz uma função que é para retornar o valor multiplicado por 2. Poderia ter feito essa função assim, ó. Eu tenho uma função que recebe um x inteiro e retorna x vezes x. Na verdade, 2 vezes x. Então, ela recebe um inteiro x e ela retorna um outro inteiro, que é 2 vezes x. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Ela recebe uma referência para o x e aí ela altera o valor do x. Então, por mais que esses valores sejam passados sempre por valor, eu posso passar uma referência. É uma referência que eu estou passando por valor, mas o significado disso é totalmente diferente. Quer dizer, agora, eu consigo, mesmo passando as coisas por valor, eu consigo acessar quem está lá fora, mesmo tendo criado um novo contexto, um novo escopo na pilha. Então aqui eu tenho x vai ser igual a 5. X é igual a 5. E aí eu passei o x para a minha função times2. Na hora que eu entro na função, o que está acontecendo aqui? Eu não estou recebendo... A função não tem como entrar no x. Ela tem como entrar numa referência para o x. E aí quando eu passo para uma referência para x, um valor do x, essa referência agora vai contar para o endereço do x e não o x em si. Então eu entrei na função, a função apontou para esse x aqui, que está aqui fora, que é o 5. E aí na hora que eu terminei de executar a função, agora o x vale 10. Porque lá dentro dessa função times2, eu peguei uma referência para o x e alterei ele lá. Na hora de imprimir o valor de x, o x foi alterado. Isso eu consigo fazer só porque eu estou usando uma referência lá. Se eu tivesse mandado isso aqui, sem referência, aí sem referência o x seria 5. Na hora de chamar a função, essa função receberia uma cópia desse valor 5 como x. E aí pegaria esse valor x e colocaria dentro dele 2 vezes x, que não fez sentido nenhum, porque eu já vou jogar fora esse x. E aí na hora de voltar eu imprimi o valor de x. Aí agora o valor do x ainda é 5, porque ele passou uma cópia, alterou essa cópia e jogou a cópia fora. Nesse caso aqui, se a minha intenção era alterar o valor do x da função chamadora externa, aí eu passo como referência. E aí através da referência eu consigo alterar o valor que está lá fora, da função que chamou. A gente pode visualizar isso aqui também dentro dessa representação mais visual. Então a função chamada times2 e ela retorna 2 vezes x. Ela recebe um x, recebe um número inteiro e retorna outro número inteiro. Aqui o que eu tinha feito era int x recebe 5 e poderia fazer 5. 2 vezes x, 1 x. Quando eu executo isso, vou começar o main. O main, ele já alocou espaço aqui para mim para o x, que é o que eu vou precisar. O x recebeu 5. E aí eu vou imprimir essa expressão, só que aqui eu tenho times2. Então o x vai ficar, o main vai ficar em espera e eu começo minha função times2. Minha função times2 entra para a pilha, o main aqui está fora do escopo. Quem está dentro do escopo agora é o times2. O times2 foi para dentro da pilha e o meu parâmetro x foi inicializado com o que eu passei para ele, que foi x. Então aqui estão vendo que esse x aqui é uma cópia desse x. É outro escopo e outra variável. Essa chama-se x, essa também chama x, mas é outra coisa. E aí eu retorno 2 vezes x. Então essa função aqui vai retornar 2 vezes 5. Retornei, acabou. Ele vai imprimir na tela. 2 vezes x igual a 10. Agora eu posso fazer assim, que essa função não retorna nada, e ela, em vez de receber um inteiro x, vai receber uma referência x. Como ela não retorna nada, eu não posso usar ela aqui dentro, mas eu posso fazer assim. E aí o que essa função faz agora é alterar o valor do x, em vez de usar o valor do x para retornar alguma coisa. Então meu main começou. O x vale 5. E aí agora ele vai ficar em espera, que eu vou entrar na função times2. A função times2, ela que está ativa agora, o main não está no topo da pilha, não estou trabalhando com o main mais, e no escopo dela eu tenho um outro valor x. Só que meu x agora não é um número inteiro, ele é uma referência, que internamente é representado como um ponteiro, apesar de eu chamar de referência. E aí eu comecei. O x desse times2 agora, ele não é uma cópia desse 5, ele é uma referência para o 5 que está lá fora. Apesar do main estar inativo, eu ainda posso ter referências para os valores que estão lá. Então agora eu tenho uma referência para esse valor 5. Na hora que eu altero, faço x, recebe 2 vezes x, eu altero o valor do x que pertence ao main, através da referência que está apontando para ela. E aí eu termino. Na hora que eu volto para a minha função main, a minha função times2, ela serviu para alterar o valor do x. E aí agora o x vale 10. Na hora que eu imprimo 2 vezes x, ele aparece 10. Por que é muito útil passar parâmetro por referência? Ou passar a referência como parâmetro? Principalmente nos casos onde eu vou trabalhar com arranjo, container, coisas grandes. Tá? Então aqui, por exemplo, eu criei um arranjo com 1000 elementos. E aí eu criei uma função que eu criei aqui para incrementar todos os elementos do V. Então eu entrei na função. E a função vai fazer aqui, ó. Ela recebeu o meu arranjo por referência, de novo. E aqui o valor do incremento. No caso, aqui é 1. Então aqui, ó, para cada elemento do meu A, eu vou incrementar ele. Os elementos 1, 1, 1. E aí cada passada aqui do meu for, eu passo um valor de 0 para 1. Isso aqui é uma função que seria demorado passar por todos os elementos aqui. Mas se eu sair da função, quando eu sair da função, eu vou no meu V, e aí todos os valores agora são 1, não são 0 mais. Por que eu passei isso como referência? Porque eu passo uma referência aqui, que eu chamei de A, mas que está referenciando aquele V, e através dessa referência eu altero os valores do V. Se eu quisesse alterar esses valores do V criando cópias do V, isso seria muito chato.
chato e caro, né? Porque aqui, se eu não passasse isso como referência, eu poderia fazer assim. Eu recebo um arranjo de 1000 elementos, incremento todo mundo e retorno A, que seria esse arranjo incrementado. E aqui eu diria assim, essa função agora retorna um arranjo de 1000 elementos. Só que isso é horrível, por quê? Porque isso aqui vem por cópia. Ele criaria para mim uma cópia aqui, e seria passado por valor. Então eu teria que copiar todos os 1000 valores para cá, aí alteraria eles e depois copiaria 1000 valores de volta para lá. O que seria absurdo, né? Mais fácil passar por referência e alterar os valores dele aqui. Então, um motivo forte para a gente usar referência é isso, para não ter que copiar um objeto grande. Aqui eu tenho uma segunda chamada da função, incrementando os elementos em 10. E por último eu tenho esse caso aqui, que são referências constantes. São casos de referência também. Então aqui eu criei uma função que recebe um arranjo A e eu vou procurar esse elemento no meu arranjo A. Assim, ó, aqui eu não vou implementar, eu vou usar direto as funções do C++ para procurar esse elemento. Basicamente é um for vendo se alguém é igual a esse elemento. Então a função hasElement vai dizer se o meu arranjo A tem esse elemento. De novo, eu poderia passar isso por valor, sem passar por referência, poderia. Mas seria um absurdo eu copiar o arranjo A inteiro de novo, só para ver se tem um elemento nele. Eu só preciso de uma referência para o A, não preciso copiar o A inteiro para ver se o A está. Então aqui eu passo só uma referência. Mas o interessante dessa função é que, além disso, eu passei para ele uma referência que é constante. Por quê? Porque nessa função aqui, eu não tenho intenção nenhuma de passar isso por referência para gerar um efeito colateral no A. A minha intenção aqui é passar o A por referência simplesmente para não copiar o A inteiro. Mas eu não tenho intenção de alterar, então eu coloco aqui como constante. Esse é um padrão muito comum de função. Seria, ou eu passo a coisa por valor, quando eu realmente quero uma cópia, e se eu não quero uma cópia, mas não vou gerar efeito colateral, aí eu passo como referência constante. Então, para objeto, esse padrão é muito comum, de passar referência constante. Então, aqui eu tenho uma referência constante para o A. Aqui, em vez de fazer um for, eu usei direto a função do C++, eu quero encontrar dentro do A o elemento, e vou comparar com o final do A. Mas, no geral, a ideia é essa. E aí, aqui o V foi para mim como referência constante, e aí o elemento foi como cópia. Não tem problema. O padrão mais comum é esse. Referência constante para esses elementos grandes, que eu não vou alterar. Agora, se for um número inteiro, alguma coisa do tipo, aí não tem problema fazer cópia. Por quê? Porque a referência, às vezes, ela é maior do que o próprio número inteiro. E a referência ainda tem que guardar um endereço na memória. Então, às vezes, o próprio número inteiro aqui vai ser menor que essa referência. E aí não tem problema.